Olá, turma. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de proteção radiológica. E hoje nós vamos, como já falei no vídeo de introdução, entender um pouco sobre a portaria 453 e qual é a definição dela dentro aqui do módulo de proteção radiológica. E para nós também, como técnicos, futuros técnicos de vocês, né, que vão atuar na área e saber da importância dessa portaria para vocês aí durante a jornada de trabalho de vocês na área de proteção radiológica. Essa portaria aqui ela nos traz muito conhecimento e muita orientação quanto à manipulação de radiação ionizante. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos para a tela. Então a gente já começa aí, ó, a portaria 453, 1º de junho de 98, foi o ano que ela foi autorizada, né? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui sobre a leitura dessa portaria? Eu não vou ficar lendo linha por linha aqui. Eu vou pegar as partes mais importantes dessa portaria que nos importa, que nos traz importância aí na prática de nós técnicos em radiologia dentro de um setor de radiologia, né? Não só como funcionário, mas quem sabe vocês possam ser um supervisor das técnicas radiológicas, e isso para vocês tem que estar no sangue, porque você, quanto supervisor de um setor de radiologia, eu falo isso porque eu sou supervisor do hospital onde é que eu atuo, na área da radiologia, e nós temos que entender, em suma, o conceito dessa portaria aqui, e também da outra portaria, a RDC 330, que substituiu essa portaria aqui há pouco tempo. Então, não só sendo técnico, mas também futuramente ser um supervisor, vocês têm que entender o que essa portaria traz aqui, tem que ser cumprido. Ela traz procedimentos, ela foi criada para padronizar as exposições com radiação ionizante dentro do Brasil, em relação à medicina e na área da odontologia também. Então, ela vem trazendo vários procedimentos obrigatórios que devemos cumprir enquanto aí, supervisor, enquanto um responsável legal de um setor de radiologia. Vamos lá, gente. Então, começando aqui, ó, já fala a Secretaria de Vigilância Sanitária, no uso das suas atribuições legais, tendo em vista as disposições constitucionais da Lei 8080, que é uma lei relacionada ao SUS, que trata das condições de promoção e recuperação da saúde como direito fundamental do ser humano e considera a expansão do uso das radiações ionizantes na medicina e na odontologia. Então, essa portaria aqui, ela trata da radiação ionizante voltada para o uso na medicina e da odontologia, todos os procedimentos que devem ser cumpridos obrigatoriamente. Então, vamos descer aqui. Aqui não aqui tem uma coisa bem importante, ó. Artigo 2. Este regulamento deve ser dotado em todo o território nacional e observado pelas pessoas físicas e jurídicas de direito privado e público, envolvidas com a utilização de raio-x diagnóstico. Então, essa portaria vale em todo o território brasileiro. Ela fiscaliza qualquer estado do Brasil que envolva radiação X, né, para fins diagnósticos. Então, compete aos órgãos, artigo 3, os órgãos de vigilância sanitária dos estados, dos distritos e dos municípios, fornecer licenciamento para esses estabelecimentos que utilizam de radiação ionizante para esses fins, diagnóstico ou odontológico, dentro do território nacional. Então, aí, as vigilâncias sanitárias, elas são encarregadas de fazer o licenciamento, ou seja, ir no setor de radiologia, ver se está tudo conforme este regulamento aqui da portaria e fornecer esse licenciamento. De tempos em tempos, esse mesmo órgão responsável, que são as vigilâncias sanitárias de cada esfera do governo, tem que ir lá para ver se ainda está tudo sob conforme a esse regulamento aqui, a essa portaria. Então, vamos lá. E outra coisa bem importante também, o artigo 6. Todos os serviços de radiodiagnósticos devem manter um exemplar dessa portaria aqui dentro do setor de radiologia. Quando a vigilância vai lá, ela pode cobrar a impressão desse exemplar aqui no setor de radiologia para que fique à mão.
tanto dos profissionais ali, né, para poder tirar alguma dúvida, tanto para a vigilância sanitária ver que esse exemplar está impresso ali e presente no setor de radiologia. Então vamos lá, gente. Então vamos para o capítulo 1, que fala das disposições gerais. Desculpa, tem uma cachorrada aqui no vizinho, não tem como evitar. Então vamos lá, gente. Capítulo 1 da portaria. Disposições gerais. Aqui no capítulo 1 fala sobre os órgãos que são competentes a fornecer licenciamento e a fiscalização dessas empresas que trabalham com radiação ionizante, radiação X, para fins diagnóstico e odontológico. Fala das infrações também, né? Então vamos lá. Campo de aplicação. Este regulamento deve ser adotado em todo o território nacional, como já falei, por pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado, envolvidas com produção e comercialização dos equipamentos de raio-x, prestação de serviço para esses equipamentos de raio-x e utilização do raio-x para estudos biomédicos e para pesquisas. Então, essa portaria ela vale para padronizar as empresas que comercializam equipamentos que geram radiação artificial ionizante, que é o caso de radiação X, né? Radiação gama, dentro da indústria também. Para empresas que prestam serviço de manutenção para esses equipamentos de raio-x e para instituições que realizam pesquisa com radiação ionizante para fins biomédicos ou para ensino também, pesquisa. Então, todas essas áreas aí, essa portaria, ela faz essa fiscalização em cima de todas essas empresas e todos esses fins. Então, a autoridade regulatória, que fala quem é que vai realizar toda essa fiscalização e fornecer licenciamento para essas empresas, para esses ramos aí de atuação com radiação ionizante. Então, a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e os órgãos de vigilância sanitária dos estados, dos distritos, dos municípios designados de autoridades sanitárias adotarão as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento deste regulamento. Então, aqui ele fala que as vigilâncias sanitárias de todas essas esferas, tanto do município, do estado, do distrito, são as vigilâncias, elas vão ter essa função de fornecer o licenciamento para essas empresas, para hospitais, para as clínicas que utilizam radiação ionizante, e também as vigilâncias de cada esfera vão fazer a fiscalização desses setores, aí, dessas empresas, dessas clínicas. Então, aqui, inspeções sanitárias. Os responsáveis principais devem assegurar à autoridade sanitária livre acesso em todas as dependências do setor do serviço e manter à disposição de todo assentamento e documentos especificados nesse regulamento. Então, as clínicas, os hospitais, as empresas que têm esse serviço de radiodiagnóstico, elas têm que dar livre acesso a esses órgãos sanitários quando for realizar a visita sanitária ali, para estar fiscalizando alguma coisa, para ver se está tudo dentro do conforme, de acordo com com esse regulamento aqui, com essa portaria. E aqui embaixo fala das infrações, aqui não vem ao caso. E aí vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 é bem importante também, que fala sobre o sistema de proteção radiológica. E aqui fala sobre os princípios básicos que eu já falei com vocês, que esse regulamento aqui ele é baseado em cima dos princípios básicos definidos pela CNEM e pela Anvisa. Quais são os princípios básicos? Justificação das práticas e das exposições médicas individuais, otimização da proteção radiológica, limitação da dose e prevenção de acidentes. Esses são os 4 princípios importantes da proteção radiológica. E essa portaria também fala sobre esses princípios, define esses princípios de proteção radiológica. Então aqui o tripé dessa portaria aqui, da proteção radiológica, é justificação das práticas, otimização de proteção radiológica e limitação da dose dos indivíduos. Então a justificação
A gente vai ler aqui. E a prevenção de acidente, ela não é tão cobrada assim. Ela não chega a compor um dos princípios de proteção radiológica, mas ela é um princípio também da proteção radiológica. Mas os três mais cobrados, mais importantes, é a justificação, a otimização e a limitação da dose. Esses três compõem o princípio fundamental da proteção radiológica. Então, vamos lá falar sobre a justificação. Então, como eu já falei para vocês, vou reforçar aqui, a justificação é um princípio básico de proteção radiológica que estabelece que nenhuma prática ou fonte adscrita a uma prática deve ser autorizada a menos que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, a modo a compensar o detrimento que possa ser causado. Ou seja, nenhuma prática com radiação ionizante ela deve ser realizada a não ser que tenha uma justificação médica para poder gerar essa radiação ionizante sobre esse indivíduo ou sobre a sociedade. E essa justificação ela tem que fazer com que o benefício dessa produção sobre o indivíduo, sobre a sociedade, seja maior que o detrimento, ou seja, o malefício que vai causar nesse indivíduo. Então, essa justificação ela tem que dizer que, produzindo essa radiação sobre esse benefício, ela vai ser mais benéfica do que maléfica para esse indivíduo. Tem que valer a pena. E aí, que a exposição médica deve resultar em um benefício real para a saúde do indivíduo ou para a sociedade, tendo em conta a totalidade dos benefícios potenciais em matéria de diagnóstico ou terapêutico que dela recorrem, em comparação com o detrimento que possa ser causado pela radiação do indivíduo. Então, foi o que eu falei para você. A justificação dessa prática, a autorização, através de uma justificação, tem que valer também mais benefícios do que malefícios para esse indivíduo. Letra B. A eficácia, os benefícios, os riscos de técnicas alternativas disponíveis com o mesmo objetivo, mas que envolvam menos ou nenhuma exposição à radiação ionizante. Ou seja, ainda tem que ter uma outra justificação de que existe uma outra modalidade que não utiliza radiação ionizante que não vai causar tanto benefício do que essa radiação ionizante aí que foi autorizada a ser aplicada sobre esse indivíduo. Então também tem essa questão aí. E aí, na área de saúde existem dois níveis de justificação. A justificação genérica da prática e a justificação da exposição individual do paciente em consideração. O que isso quer dizer? Que existem duas justificações dentro aí dessa justificação geral da prática com radiação ionizante. Existe a justificação genérica, que é todos os novos tipos de práticas que envolvam exposição médica devem ser previamente justificadas antes de serem adotadas, em geral. Ou seja, qualquer tipo de prática com radiação ionizante ela tem que ser justificada pelo médico, aí, por uma prescrição médica, pelo pedido médico, pelo encaminhamento médico. Ou seja, tem que partir do médico a solicitação da utilização da radiação ionizante para fins terapêuticos e diagnósticos. Essa é a justificação geral. Toda a prática tem que ser vinda de uma prescrição médica. E vamos lá. E tem a justificação da exposição individual, que é um outro tipo de justificação, que é toda exposição médica deve ser justificada individualmente, tendo em conta objetivos específicos das disposições e as características individuais envolvidas. O que isso quer dizer? A exposição genérica, né, nessa prática aí, ela quer dizer que toda e qualquer justificação tem que ser justificada pelo médico, tem que ser adscrita, prescrita pelo médico. Mas eu não posso pegar um grupo de pessoas e usar uma mesma prescrição para todo mundo. Ou seja, aí entra a questão da justificação individual dessa exposição, que é o quê? Cada caso vai ser estudado de uma forma, e aí cada indivíduo vai ter uma justificação diferente para essa prática com radiação ionizante. Então, dentro da justificação da prática, né, que eu já expliquei aqui, existem dois tipos de justificação: a justificação genérica e a justificação individual dessa exposição. E aí, dentro da justificação também, tem proibições para realizar essas práticas aí, conforme vocês veem em tela. Fica proibida toda exposição que possa
ser justificada, incluindo exposição deliberada de seres humanos aos raios diagnósticos, com o objetivo único de demonstração, treinamento ou outros fins que contrariem o princípio da justificação. Ou seja, justificação da exposição que não seja para fins de saúde, terapêutico e diagnóstico, fica proibido. Eu não posso usar radiação ionizante para treinamento, para demonstração de algum estudo, para fins que contrariam o princípio da justificação, que é relacionado à saúde. Exames radiológicos para fins empregatícios ou periciais, exceto quando as informações a serem obtidas possam ser úteis à saúde do indivíduo examinado, ou para melhorar o estado de saúde da população. O que isso quer dizer? Fica proibido qualquer exame de radiologia para fins empregatício, exceto o que justifique um bem-estar para esse indivíduo aí. O que isso quer dizer? São aqueles exames periódicos que a empresa manda o trabalhador realizar, e algumas empresas incluem a radiação de tórax, PA, um PA de tórax. Então aí nós vamos utilizar a radiação ionizante para produzir um PA de tórax para fins de exames periódicos. Não é pericial e nem empregatício, só nesses casos de relação à saúde. E aí não fica proibido. Exames radiológicos para rastreamento de massa de grupo populacional, exceto quando o Ministério da Saúde julga que as vantagens esperadas para o indivíduo examinado e para a população seja suficiente para compensar o custo-benefício e social. Isso aqui já parte muito para a relação do SUS. Utiliza a radiação ionizante para estudo, para fins de pandemia, para casos de doença de uma população, um estudo ali populacional, e aí tem que usar radiação ionizante para isso, para produzir algum número expressivo desse estudo. Aí fica proibido, a não ser que tiver esses fins. E aí tem as outras opções, mas os mais importantes são esses que eu falei para vocês aqui de proibições. Agora vamos falar do outro princípio, que é o princípio da otimização da proteção radiológica. Esse princípio aqui também é bem importante a gente saber e aprender. Então vamos lá. Otimização da proteção radiológica. O princípio da otimização estabelece que as instalações, as práticas, devem ser planejadas, implementadas, executadas de modo que a magnitude da exposição individual, o número de pessoas expostas, a probabilidade de exposição acidental sejam tão baixas quanto razoavelmente exequíveis, levando em conta fatores sociais e econômicos, além das restrições de doses aplicáveis. O que isso quer dizer? Que o princípio da otimização traz que as instalações de um setor de radiologia, as práticas ali exercidas dentro desse setor devem ser planejadas, implementadas, deve ter o quê? Uma planta, deve ter uma autorização daquela planta para poder instalar o equipamento de radiologia dentro daquele setor ali, né? As práticas que vão ser executadas ali dentro, com radiação ionizante, devem ser tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. O que isso quer dizer? Esse tão baixa quanto razoavelmente exequíveis traz o princípio da Lara dentro do conceito de otimização. O que isso quer dizer? Que nós devemos fazer de tudo para produzir uma imagem de boa qualidade, utilizando uma dose muito baixa de radiação ionizante. E isso traz dentro do conceito ALARA. E no conceito da otimização, nós temos que fazer um projeto de blindagem desse setor, ser previamente autorizado pelo físico médico, e ele vai fazer toda a medição desse setor aí de radiologia antes que inicie os trabalhos com radiação ionizante dentro desse setor de radiologia. E ela traz também outros procedimentos do conceito de otimização. Vamos lá, vamos voltar aí, olha para a telinha. A otimização da proteção deve ser aplicada em 2 níveis: nos projetos e construções de equipamentos e instalações e nos procedimentos de trabalho. Então, nós devemos praticar otimização, nós não, né? O arquiteto, todo o projeto ali, tem que aplicar a otimização, o conceito da otimização, nos projetos de construções desse setor de radiologia, como também
nos equipamentos e nas instalações desses equipamentos ali. Então, vamos ter que planejar todo esse setor, fazer parede baritada, colocar ali películas de chumbo nessas paredes aí, né, fazer um biombro, colocar vidro cumbrífero, e aí fazer as medições dessa parede para ver se não está extrapolando radiação para o outro lado da parede. Isso causa uma exposição aos indivíduos que estão em volta desse setor de radiologia. Então isso é muito importante. Então aí a gente começa a colocar em prática os princípios da otimização. E aí tem as exposições médicas de pacientes devem ser otimizadas no valor mínimo necessário para a obtenção do objetivo radiológico, compatível com padrões aceitáveis de qualidade de imagem. Para tanto, no processo de otimização, disposições médicas devem ser consideradas a seleção adequada do equipamento e acessório, os procedimentos de trabalho, a garantia de qualidade, os níveis de referência de radiodiagnóstico para pacientes, as restrições de doses para indivíduos que colaborem conscientemente e de livre vontade, fora do contexto das suas atividades profissionais, no apoio e conforto de um paciente durante a realização do procedimento radiológico. Então, a otimização também ela tá relacionada às exposições médicas. O que são as exposições médicas? São as exposições nos pacientes que vão realizar o procedimento e também os acompanhantes que às vezes são solicitados para conter esse paciente aí. Então aí a otimização ela está dentro aí desse contexto da exposição médica em relação ao nível de radiação que vai ser produzido nesse paciente. Então a gente tem que colocar uma dose baixa nesse paciente aí e assim, em paralelo, produzir uma imagem de boa qualidade. Então não adianta você, quanto técnico, colocar uma técnica muito baixinha e na hora que gerar a imagem radiográfica não vai aparecer quase nada, ou seja, você não produziu uma imagem de boa qualidade. Você vai ter que fazer o quê? Expor esse paciente novamente. Então nós temos que ter bastante atenção na técnica que vai ser aplicada nesse paciente, para que não use uma técnica muito alta e vai expor muito esse paciente necessariamente, ou aplicamos uma técnica muito baixa e não vai produzir uma imagem para esse paciente e vai ter que expor esse paciente de novo para produzir uma imagem de boa qualidade. Também a gente tem que saber usar quais acessórios que vai ser utilizado para aquele exame. A gente não vai poder utilizar um acessório errado, um cilindro, um exame que não precisa de cilindro, que aí pode atrapalhar na imagem e aí você vai ter que repetir novamente essa imagem, ou seja, expor o paciente novamente, utilizar os equipamentos de proteção necessários, tanto no acompanhante quanto no paciente, para não irradiar uma área desse paciente desnecessária aí, né? Então isso tudo está relacionado à exposição médica. E aí, colocando em prática todos esses procedimentos, você coloca em prática a otimização. Agora vamos lá para outro princípio de proteção radiológica, que é a limitação da dose individual. Esse princípio aqui está voltado muito para o indivíduo ocupacionalmente exposto. Quem é o indivíduo ocupacionalmente exposto? Somos nós, técnicos, que estamos ali dentro do setor de radiologia, durante a jornada de trabalho. Também aqui define algumas doses, alguns limites de doses para o indivíduo ao público. São os médicos, são os pacientes, são os acompanhantes, que sofrem exposições esporádicas, não estão ali constantemente sofrendo exposição. Vamos lá. Os limites de dose individual são valores de dose efetiva, ou seja, do corpo todo, ou de dose equivalente, que são para partes do corpo, estabelecidos para exposições ocupacionais e exposições do público. Exposições ocupacionais e do público são relacionadas às exposições do acompanhante e exposição do paciente e também do corpo assistencial que está em volta, do enfermeiro, do técnico, do estagiário. Todos entram em exposição ocupacional, exposição ao público, decorrente das práticas controladas, cujas magnitudes não devem ser excedidas. Então aqui embaixo ele vai definir a tabelinha para vocês de doses. Os limites de dose. Sobre indivíduo, que é o paciente, o acompanhante,
considerando a totalidade das exposições decorrentes de todas as práticas, a ele possa estar exposto. Não se aplica às exposições médicas. Não deve ser considerada como uma fronteira entre seguro e perigoso, ou seja, não é porque existe uma tabelinha definindo a limitação de dose para cada pessoa, ou seja, o técnico, o acompanhante, o paciente, não quer dizer que se eu não ultrapassar aquele limite ali, eu não estou seguro. Que aqui, tanto uma dose grande de radiação quanto uma dose pequena de radiação, nós temos um efeito aí, tanto estocástico quanto determinístico. E isso é voltado para efeitos biológicos de radiação. Então, o efeito determinístico ele nos traz que a gente precisa tomar uma dose, um limite de dose considerável para gerar um efeito biológico no nosso corpo, ou seja, um câncer, uma catarata, uma leucemia, uma dermatite, que é queimadura na pele, que isso trata do efeito determinístico. A gente tem que alcançar o limite de dose ali acumulativa no corpo. Agora, o efeito estocástico diz que não tem uma dose, um limiar, um limite de dose específico para gerar um efeito biológico. É uma probabilidade. Então, tanto uma dose pequenininha quanto uma dose grande pode ou não gerar um efeito no nosso corpo, um efeito nas células. Então, por isso que ele fala aqui que não deve ser considerado como uma fronteira entre o seguro e perigoso. Ele não deve ser utilizado como objetivo nos projetos de blindagem ou para avaliações de conformidades em levantamento radiométrico. Então, é que ele está falando, quando o físico médico ele vai no setor de radiologia fazer toda essa inspeção antes de começar esse setor de radiologia a produzir radiação ionizante, que esses limites aqui não devem ser considerados para fins desse teste. Então, o físico médico ele não deve usar esses limites estabelecidos nesse regulamento aqui para estar fazendo testes radiométricos, levantamentos radiométricos e testes de avaliação no setor de radiologia. Agora vamos falar das exposições ocupacionais. As exposições ocupacionais normais de cada indivíduo, decorrentes de todas as práticas, devem ser controladas de modo que os valores e limites estabelecidos na resolução CNEM 1288 não sejam excedidos. Nas práticas abrangidas por este regulamento, o controle deve ser realizado da seguinte forma. Então, ele vai falar como é que é feito o controle de exposição relacionado a nós, técnicos, com radiações ionizantes. Vamos lá. A dose efetiva média anual não deve exceder 20 milisieverts em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 milisieverts em nenhum ano. Ou seja, que para nós técnicos, dentro de um período de 5 anos, dentro de cada ano desses 5 anos aí, nós técnicos não podemos ultrapassar um limite de 20 milisieverts em cada ano. E aí tem uma dose máxima em um ano que não pode ser ultrapassada, que é de 50 milisieverts em nenhum ano. Ou seja, eu posso chegar até 20 milisieverts em cada ano. Se eu ultrapassar em um ano qualquer 50 milisieverts, em mais nenhum ano eu posso chegar a 50 milisieverts. Se eu vou sofrer uma investigação. E como é que eu sei desses padrões aqui que eu ultrapassei ou não ultrapassei? Na utilização do dosímetro. Por isso que é importante nós utilizarmos o dispositivo de monitoramento dosímetro, que ele que vai fornecer toda essa informação para a instituição, para o hospital, para a clínica, sobre os limites que eu estou acumulando a cada mês e na soma do ano, eu vou saber se eu acumulei 20 milisieverts ou não. Então, a dose ele está falando aqui de dose efetiva, ou seja, a dose no meu corpo todo não pode ultrapassar 20 milisieverts. A dose equivalente anual não deve exceder 500 milisieverts para as extremidades, que são mãos, pés, pele, e 150 milisieverts para o cristalino, que são os olhos. Aqui ele já fala em dose equivalente. Doses equivalentes são para partes do corpo, órgão do corpo, não é o corpo todo. Então, para dose equivalente, nas extremidades, eu não posso acumular 500 milisieverts no ano e 150 milisieverts para as extremidades, ou seja, para o cristalino, para o olho.
Por isso que a gente utiliza o óculos plumbífero, para poder proteger o cristalino, proteger o olho, de não dar essa exposição da radiação aí. E para pés e pernas e pele, eu não posso acumular 500 milisieverts, que são as extremidades. Para mulheres grávidas, devem ser observados os seguintes requisitos adicionais, de modo a proteger o embrião ou feto. Agora ele está falando em relação às mulheres grávidas dentro de um setor de radiologia. A gravidez deve ser notificada ao titular do serviço tão logo seja constatada. Ou seja, se essa mulher já fez o teste e constatou que está grávida, ela tem que imediatamente comunicar ao seu supervisor direto do setor de radiologia. As condições de trabalho devem ser revistas para garantir que a dose na superfície do abdômen não exceda 2 milisievert durante todo o período restante da gravidez, desde que foi notificado, tornando pouco provável que a dose adicional no embrião ou feto não exceda cerca de 1 milisievert nesse período. Então, a região abdominal dessa grávida ela vai ser monitorada, e essa região abdominal, a partir da notificação da gravidez dela, essa região abdominal dela não deve acumular uma dose maior que 2 milisievert na região abdominal. E o feto não pode acumular 1 milisievert em todo o período da gestação, tanto a grávida quanto o feto. Não devem acumular até 8 meses, o feto 1 milisievert e a região abdominal da grávida 2 milisievert. Uma coisa importante, quando essa grávida notifica o supervisor direto desse setor de radiologia da sua gravidez, ela sai dessa área controlada, que é a área que se produz radiação ionizante, e ela é remanejada para um setor de área livre, que é onde não se trabalha com radiação ionizante. Uma recepção, na câmara clara, onde faz revelação de filme, no atendimento, no setor de laudo, na sala de comando, que não esteja inserida dentro de uma área controlada, que é onde produz radiação ionizante. Então, essa grávida ela é remanejada, e se não tem nenhuma área livre para essa grávida, ela é afastada. Vamos lá, agora para menores de 18 anos. Ó. A portaria diz para a gente que menores de 18 anos não pode trabalhar com raio-x diagnóstico, exceto em treinamento. Então, menores de 18 anos não pode trabalhar. Agora, temos essa exceção aí para fins de treinamento. O que é o treinamento? É o estágio que esse estudante vai fazer para poder concluir o curso, seja ele de técnico ou de tecnólogo. Então, para estudantes com idade entre 16 e 18 anos, em estágio de treinamento profissional, as exposições devem ser controladas, de modo que os seguintes valores não sejam excedidos. Então, 18 anos não pode trabalhar com radiação ionizante, exceto para um estágio. Se esse estudante aí tem de 16 a 18, ele pode fazer um estágio dentro da radiologia para concluir o seu curso. Fora isso, não pode fazer. Mas a gente vai ter que controlar esse estagiário também, em relação ao dosímetro. Então, esse estagiário vai receber um dosímetro, e aqui a portaria estabelece os limites de dose para esse estagiário. Então, a dose efetiva, que eu já falei que é do corpo todo, anual, não pode ultrapassar 6 milisievert. Para nós técnicos formados, não pode ultrapassar 20. Para esse estagiário, não pode ultrapassar 6. Então, uma dose bem menor. A dose equivalente anual, que são as extremidades, as partes do corpo, não pode ultrapassar 150 milisievert para as extremidades, mãos, pés e pele, e 50 milisievert para cristalino. Então, para nós técnicos, as extremidades não podem ultrapassar 500. Para estudantes, não pode ultrapassar 150 milisievert. Para cristalinos, não podemos ultrapassar 150, para técnico formado. Para estagiário, 50 milisievert no cristalino. Então, é proibida a exposição ocupacional de menor a 16 anos. Então, menor a 16 anos não pode. Ninguém fazendo curso técnico terminou com 15 anos. Vamos dizer assim, existem casos esporádicos. Não vai poder fazer estágio, vai ter que completar 16 anos para poder fazer o estágio, para poder concluir esse curso aí. Então, as exposições normais de indivíduos do público, decorrente de todas as práticas, devem ser restringidas de modo que a dose efetiva anual não exceda 1 milisievert. Então, não é técnico, não é estudante, ele é o quê? Ele é um paciente, ele é um acompanhante,
ele é um médico que está ali acompanhando um procedimento dentro do centro cirúrgico. Então eles também têm dose. Não pode ultrapassar uma dose efetiva de corpo todo, acumular 1 milisiever anual. Então, esses acompanhantes pacientes não podem ultrapassar 1 milisiever, mas eles não têm um dosímetro. Mas existe uma dosagem limite para eles aí também. E aí, o quarto princípio, que é a prevenção de acidentes. O que é a prevenção de acidentes? Ela trabalha com a educação continuada desse setor de radiologia com os técnicos, com a equipe, fazendo cursos e treinamentos de proteção radiológica, sinalizando erros durante a jornada de trabalho desses técnicos aí, e aí eles vão arrumando todos esses protocolos de trabalho dentro do setor de radiologia. Então aqui, o que traz a prevenção de acidentes? Ó? No projeto e operações de equipamentos e de instalações deve-se minimizar a probabilidade de ocorrência de acidentes, que são as exposições potenciais. Deve-se desenvolver os meios de implementar ações necessárias para minimizar as contribuições de erros humanos que levem à ocorrência de exposições acidentais. Então, de tempos em tempos, nós temos que trazer um físico médico no setor de radiologia e fiscalizar todo esse setor. Tanto o equipamento de radiologia quanto as paredes, o setor em si de radiologia. E também, de tempos em tempos, tem que haver treinamento de proteção radiológica com a equipe de radiologia. Também podem incluir os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, técnicos de segurança de trabalho, que trabalham em conjunto com o setor de radiologia em relação à proteção radiológica. Tá bom, gente? Então, nessa parte do vídeo aqui, na primeira parte, expliquei para vocês o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 fala da disposição geral desse regulamento, fala sobre os órgãos que vão fornecer licença para essas empresas trabalharem com radiação ionizante e falam que esses órgãos também, que são as vigilâncias sanitárias de cada esfera, devem realizar a fiscalização dessas empresas que trabalham com radiação ionizante constantemente. E aí, esse regulamento abrange empresas também que fornecem serviços, prestam serviços para setores de radiologia, comercializam equipamentos de radiologia e instituições que realizam pesquisas com radiação ionizante. Então, essa traz o capítulo 1. O capítulo 2 fala sobre os princípios básicos de proteção radiológica, que são os princípios da justificação, otimização, limitação de dose e prevenção de acidentes, que eu acabei de explicar para vocês aqui. Tá bom, gente? Então, a gente fica na primeira parte nesse vídeo com essa explicação aqui.